Já cumprimentamos a todos, né? Deus te abençoe, irmão Alex, mais uma vez, graças a Deus por estarmos aqui. Amados, estamos meditando já há alguns dias com a igreja, especialmente no culto de Santa Ceia, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. E eu estou com desejo de meditar novamente nesta noite com os irmãos. E o interessante que nesta mensagem que vamos meditar combinou direitinho com o que nós ouvimos agora na voz do profeta, falando a respeito deste germe de vida, neste germe de vida que é o próprio Espírito Santo, né? O próprio Deus. E se nós analisarmos isso que o irmão Brana disse a respeito deste germe de vida, e falando até mesmo do fermento, né, que hoje, como nós vamos tomar a ceia, aqui está representado o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O corpo, o vinho, o sangue. O irmão Brana mencionou que este corpo, o corpo de Cristo, ele não é um corpo contaminado, né? Por isso que a ceia, quando nós preparamos o pão para a ceia do Senhor, ele é feito somente com a farinha e a água, não há fermento nele, né? Não há fermento dele, por isso que é chamado de pão asmo. É bíblico, é escriturístico, né? Pão asmo. Então, o que isso representa? É que o corpo de Cristo não tem fermento. Na doutrina dos fariseus tem, a doutrina farisaica tem a mistura do fermento. Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então, é por isso que não é de qualquer jeito a Santa Ceia, não é com pão de padaria, não é o pão francês, como muitos fazem, até mesmo o pão caseiro, que é incluso o fermento. O pão, ele é o pão asmo, é o pão específico para a Santa Ceia, porque o natural tipifica o espiritual. Então é por isso que nós estamos com o pão asmo, o pão da Santa Ceia é um pão asmo, né? Não tem mistura de fermento. E a mensagem combinou direitinho com o que o irmão Brana acabou de falar. Por quê? Porque o corpo de Cristo não tem fermento. O corpo de Cristo, ele é batizado com o germe de vida, que é o próprio germe que esteve no ventre de Maria. Não teve uma contaminação do sexo ali, né? O Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, fez sombra sobre Maria, e ali no ventre dela foi gerado do Espírito Santo. A célula de Deus veio para o ventre de Maria sem ter contato com o homem. Então é por isso que ele é imaculado corpo, né, sem contaminação nenhuma. E tudo isso representa o corpo de Cristo, que somos nós, né? Por isso nós não estamos envolvidos em nenhum tipo de doutrina fora da doutrina original, que é dos apóstolos e dos profetas, né? Estamos firmados nesta doutrina. E isso tudo é representado na mesa, né, da Santa Ceia. Quando vamos tomar do pão e do vinho, você está testificando que você tem uma fé no original, que é a palavra de Deus. Então vamos nos colocar de pé, vamos meditar na palavra de Deus. Deus abençoe o nosso amado irmão Marcos, que acabou de chegar. Deus te abençoe, irmão Marcos. Bem-vindo, graças a Deus. Nós vamos ler, irmão, São Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. São Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 7. A mensagem é a deidade de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se,
cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Senhor Deus, mais uma vez oramos, agora pedindo a Tua unção para este momento de meditação, Senhor. Tu és o único que pode transmitir o recado da Tua palavra em cada coração, Senhor. Nós somos apenas um instrumento a ser usado por Ti, ó Deus. Mas Tu és o autor, o consumador da palavra, Tu és o dono dela e o único que pode vivificá-la no ser humano. Somente o Senhor. E é nisto que nós estamos descansados, Pai. Por quê? Porque a Tua unção, ungindo a própria palavra que o Senhor nos deu, ela já é, ó Deus, a grande bênção da igreja, Pai. Não adianta se tivéssemos a palavra e fôssemos aplicá-la para a igreja com intelecto e interpretação própria. Mas o nosso profeta disse que o Senhor é o seu próprio intérprete. Não precisamos colocar o nosso dedo nessa palavra, Pai. Simplesmente deixarmos ser usados pelo Senhor, o Senhor cumprirá o resto da bênção. Meu Deus, ajuda-nos nesta hora. Mantenha-nos com a Tua mão forte, poderosa, sustentando o nosso ser, Pai. Abençoa este pequeno rebanho que aqui está e o rebanho que está pela internet também, que todos nós possamos receber este pão, não contaminado, mas é a própria palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos para a Tua honra e Tua glória. Amém, Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos amados? Vocês observaram na leitura que aqui, naqueles dias do alistamento se cumpriu exatamente nos dias em que Maria estava grávida. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar, eu tenho falado esses dias na meditação, que aqui observamos que, por não ter uma estalagem, cumprindo-se Maria nos seus dias de dar à luz, por não ter uma estalagem, Jesus foi colocado, após o nascimento, logicamente, numa manjedoura. Vocês observaram que foi numa manjedoura, numa estalagem, ali é uma manjedoura. Todos nós sabemos pela história, como foi o cumprimento de Maria dar à luz, e ela teve que dar à luz aqui, naquela estalagem, e foi justamente um lugar simples, uma manjedoura, onde o mundo hoje contempla, até mesmo no final do ano, dia do Natal, Jesus, uma criancinha deitadinha ali numa manjedoura. Muito bem, Jesus realmente foi parar em uma manjedoura, porque ali está, é a palavra de Deus quem disse isso. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar para os irmãos, para demonstrar o quanto que esta grandeza de Deus, ser sobrenatural, se tornou tão pequeno. Antes dele estar em uma manjedoura, primeiro ele esteve no ventre de Maria. E no ventre de Maria ali estava um germe de vida, que todos nós sabemos que um germe de vida, a olho nu, nós não conseguimos ver. Precisa de um telescópio, um microscópio, me perdoe, é um microscópio para ver aquele germe de vida ali. Com os nossos olhos nus nós não conseguimos ver o germe de vida, E ali é uma célula produzindo outra célula e formando um corpo.
Mas antes daquele Jesus, menino Jesus, ir para uma manjedoura, ele primeiro esteve em um germe de vida. Imagine-se agora a grandeza de Deus, que criou os céus e a terra, toda a natureza, todos os animais, todos os seres viventes. Primeiro ir para um germe de vida. Olha a grandeza de Deus e a pequenez de Deus. O quanto ele se tornou tão pequeno para ser o salvador do homem. Não é verdade isso, irmãos? Este Deus é maravilhoso ou não é? Um germe de vida, da qual hoje todos os enfermos são curados. Um germe de vida que todo pecador arrependido alcança a salvação da sua alma. Um germe de vida que você pode orar no nome dele, crer com toda a fé que você tem na sua palavra, e você receber as bênçãos da promessa da palavra de Deus na sua vida, dos seus filhos, da sua família. Um germe de vida salvou o mundo, derramou o seu sangue lá no Calvário. Um germe de vida é capaz de curar todos os outros enfermos. Imagine o que é, quem é e o que é esse germe de vida que antes de estar numa manjedoura esteve em uma célula, criado pela sombra do Altíssimo. Se vocês observarem na Bíblia, diz a sombra do Altíssimo. E o anjo chegou quando José tentando resguardar Maria, não tentando infamá-la, ele tentou se recolher, colocar ela em algum lugar. O anjo apareceu em sonho e disse: não temas, José, receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então fica tranquilo, não precisa ter medo. O mesmo que gerou é o mesmo que cuida. Meu irmão, se Deus gerou um filho de Deus em você, se essa sombra do Altíssimo gerou uma filha de Deus em você, Ele cuida de você, Ele te abençoa, Ele te protege. Amém? Ele enviou um anjo também para dizer: ó noiva, não temas, Ele cuida de vós. Ele mandou um anjo, Apocalipse 10:7, para mostrar que em nós há um germe de vida. Olha o que nós acabamos de ouvir agora. Esse germe de vida, meu irmão, minha irmã, que esteve lá no ventre de Maria, hoje ele está em você. Amém, amém. Amém? Hoje ele está em nós, hoje ele está na noiva, a palavra. Ele está em nós, ele prometeu: o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. E em vós. Amém? Isso é tremendo. Vamos voltar para casa abençoados? Isso é tremendo. Agora ele disse assim, olha, a partir do parágrafo 44, lembrando assim: como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que era Deus? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui, como este espaço aqui, e então ele concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo no interior de Cristo, né? Como nós vimos. Estão vendo? E Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Nós vamos ler na escritura do lava-pés, né, que Jesus ele veio de Deus e voltou para Deus, né? Nós vamos ler daqui a pouquinho. São João capítulo 13, versículo 5, eu creio. Então ele disse assim, estão vendo? E Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço,
da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, e do Logos aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. O profeta diz: para um propósito ele fez isso, para redimir esse homem que havia caído, para redimir a mim, para redimir a você, para redimir todos aqueles que haviam se perdido, ou seja, a raça humana. Agora, é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus no princípio fez o seu primeiro homem, e ele o fez do Espírito. Olha só o que ele disse, irmão Branco: e ele o fez de Espírito, né? Todos nós sabemos, foi mencionado ontem, já diz, primeiro Deus fez um homem de Espírito, ele mesmo, né? Mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, o irmão Branco explica. Perguntas e respostas sobre Gênesis, o irmão Branco explica isso. É que ele primeiro fez o homem Espírito, depois, não tendo o homem para lavrar a terra, ele formou do pó da terra. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 2, depois Gênesis capítulo 3. Não tendo o homem para lavrar a terra, ele formou do pó da terra um homem que soprou em suas narinas, e ali veio Adão, um homem vivente, né? Adão. Mas primeiro ele fez um homem espiritual, o Adão espiritual, que é o mesmo Senhor. Jesus Cristo é a mesma árvore da vida do jardim do Éden. Como explica isso? Então primeiro ele fez esse ser, Espírito. Vocês estão me escutando? A congregação diz amém. Amém? Deus, amém. Muito bem, Deus fez o homem na sua própria imagem. Então a imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, é o homem espiritual, é o homem espírito. Por isso que temos que ser espirituais. Vocês viram que foi lido isso na mensagem que nós lemos hoje, demonologia? E agora o irmão Branco falando a mesma coisa? Muito bem. E Deus é espírito, disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja. Hoje, ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém não havia nenhum homem para lavrar o solo, portanto Deus fez o homem do pó da terra. Esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de um urso, seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez um homem. Porém este homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem, e ele veio a ser mais do que um animal irracional, ele veio a ser um homem. Você viu que o irmão Brandon falou aqui? Não teve mistura, foi um e formou um homem, assim como ele está formando a igreja hoje através do seu Espírito Santo. Não é verdade? Não é uma célula do homem, e daqui a pouquinho a célula de um macaco, a célula de um cachorro, formando uma coisa esquisita. Não. A célula de cachorro vai gerar cachorro, a célula de macaco vai gerar macaco. A ciência diz que o homem veio do macaco. Isso contradiz completamente Deus, né? Contradiz a palavra. A célula de um macaco vai gerar macaco, a célula de um animal vai gerar um animal ali, né? Irracional, e todos os seres aí que nós vemos aí, né? O galo, a galinha, todas essas coisas aí. Mas o homem vai gerar o homem. Amém? O homem vai gerar o homem. O irmão Brandes, ele fala uma coisa tão tremenda. Você pode fazer o que quiser, você pode falar com um macaco e ensinar ele a pedalar. O irmão Branda fala até ensinar a dar um cigarro para ele fumar, algo assim. Mas ele nunca vai conseguir ser como homem, ele nunca vai conseguir raciocinar como homem. Você vai dar um banho numa porca, passa perfume na porca, solta ela, ela volta para o chiqueiro. Você vai dar um banho no cachorro, beija a boca do cachorro, estou dizendo você, força de expressão, né? Vai dar um beijo na boca do cachorro, solta ele vai lá comer ração, ele vai lá e lamber as suas partes íntimas. Ele é cachorro, ele continua sendo cachorro. É verdade isso ou não é?
É nós que estamos fora do nosso lugar e temos tentado colocar a criação fora do lugar dela. É onde nós, irmãos, eu quero chegar nesta noite. A igreja não pode estar fora do lugar dela. O lugar da igreja é na palavra. É por isso que ele não mistura ela com o fermento dos fariseus. É por isso que Deus não mistura a sua igreja com nada concernente a esse homem. Ele quer a igreja com a sua palavra. Não há mistura, não pode haver mistura no homem. É por isso que ele batizou o homem com o seu Espírito. Ele quer ver a imagem e semelhança dele através de você, meu irmão, através de você, minha irmã. Ser um homem espírito, ser uma mulher espiritual, um homem espiritual, desejos para as coisas de cima e não para as coisas de baixo. Você lava uma porca, ela volta para a lamaçal. A igreja não pode estar na lama do pecado. Ela é a igreja de Deus, a imagem de Deus. Por isso que ele deu a sua palavra, ele deu o seu Espírito para nos conduzir para a palavra. Lugar da igreja não é lugar de chiqueiro. Lugar da igreja é lugar de ovelha. E a ovelha fica na palavra. Aprisco de Deus é a palavra. E esse deve ser o aprisco da igreja, o aprisco da noiva. Vocês estão tremendo, irmãos? É tão tremendo essas coisas. E então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí. E é verdade que o irmão diz, argumentando. Jesus advertiu muito a igreja para não estar envolvida com o fermento dos fariseus. Porque o fermento, o que ele faz com a massa? Ele leveda toda a massa, não é assim? Incha, não é? A igreja não pode estar inchada. A igreja tem que estar nutrida. É diferente estar inchado, né, do que estar nutrido. E nós ouvimos aqui, irmão Brasil, o homem ele só vive da palavra de Deus. Ele deve viver, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Porque a palavra é o que nutre. Não é verdade isso? É verdade. Se damos ouvido para o que o homem diz, para o que a igreja diz, né, estamos sujeitos a nos decepcionarmos em qualquer momento. Mas nós nunca vamos nos decepcionar se ouvirmos Deus. Amém. Se ouvirmos a palavra. Aleluia. Se ficarmos com ela. Verdade. Não é assim? Amém. Eu estava na viagem, né? E eu observei tinha uma vaca, né? Que ela estava com a cabeça para fora da cerca, comendo o capim do outro lado da cerca ali. E eu observei o pasto dela. Hoje está chovendo muito esses dias, né? Está bastante verde os pastos. E ela tendo um pasto bom, mas ela estava com a cabeça para fora da cerca, Dom João, comendo um pasto, comendo capim fora do pasto dela. Olha aí que coisa, né? Tem muitas pessoas que estão desse jeito. Deus tem um alimento bom para ela, mas ela quer ir comer no mundo, quer comer as coisas do mundo. O alimento, tem coisas aí para fora, minha irmã, que não é de nós comermos. Não fica a cabeça para fora da cerca, daqui a pouquinho alguma coisa pode acontecer. Não é coisas terríveis aí. Então, irmão Branco diz assim: isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isto vai voltar para o pó da terra. Vai voltar para o pó da terra. Vai envelhecer. Eu estive olhando no espelho esses dias atrás, quando eu tinha alguns anos atrás, né? Meu cabelo tinha bastante cabelo. Agora eu estou com bem menos cabelo, cada vez mais ralo. Então vai caindo, nós vamos envelhecendo, vai caindo, não adianta. Esse corpo aqui, ele vai para o pó. O Brasil tem 20 anos, 25 anos. O homem chega aos 25 anos, aí ele começa a fazer assim, ó, reclinando. Porque a tendência dessa carne é ir para o pó. Não, ele diz assim, ó, isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isto vai voltar para o pó da terra. Porém o Espírito
é imortal. O espírito é imortal. A maior preocupação nossa deve alimentar o espírito, a alma, o homem interior. O homem interior. Isso aqui precisa de cuidados. Temos que trabalhar, temos que nos, trazer o pão de cada dia para o nosso lar. Precisamos nutrir, sim, Os irmãos maduros, vocês sabem do que eu estou falando, é uma maturidade. Mas nós não podemos nos preocupar mais do que o que é natural e vai para o pó, do que devemos nos preocupar com aquilo que é celestial, que é espiritual, que é viver eterno. Não é assim, meu irmão? Porém, o espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é, olha o que o irmão Branco diz, gente, isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Vou repetir para os irmãos frisar. Porém, o espírito é imortal. Um ponto e vírgula. Ele vem de Deus, Ponto. No mesmo parágrafo. Isso, letra maiúscula, é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus? O homem espiritual. Não é? Você diz assim: olha para o teu irmão aí do lado, olha para a tua irmã, você vai ver Deus nela, vai ver Deus. Aí a gente olha assim para o lado e fala: vixe, o irmão tem tantas fraquezas, O irmão tem, meu Deus, o irmão precisa melhorar tanto. Aí a esposa olha para o marido e fala assim: nossa, meu velho precisa melhorar tanto. E o marido olha para a esposa e fala: minha velha precisa melhorar tanto. Como é que eu vou ver Deus nisso? Não, irmão, é o homem de dentro, você tem que olhar. É a mulher de dentro que você tem que olhar nela. A dedicação que ela tem na palavra, que ele tem na palavra, a fé que ele tem, assim diz o Senhor, que é a palavra. É o homem espiritual que é a imagem e semelhança de Deus. É o espiritual que está no interior. Se você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, como Jesus te olha, Jesus não vê pecado em nós, irmãos. É isso que temos que entender. Ele não vê pecado em nós, ele vê um povo redimido pelo seu sangue. Quando você olha para a sua esposa, para o seu marido, com os mesmos olhos que Jesus te olha, é aí onde você vai ver Deus. E vai ver Deus, É no espiritual. Não é assim. Aí vem o X da questão: como é que você vai ver Deus no espiritual, num homem, numa mulher que vive no mundo com as coisas do mundo, que as paixões dela ou dele são com as coisas do mundo? Como que é a imagem e semelhança de Deus isso, não é verdade? Então ele diz, incredulidade, então ele diz: esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Todos nós sabemos, quando o pecado entrou no jardim do Éden, foi cortado-se um vínculo, perdeu-se o véu de santidade, entrou o véu de iniquidade. O véu de santidade, todos nós sabemos que é Deus. Amém. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, não havia pecado, não havia se envolvido com a serpente, e ali o véu de santidade ainda estava nele. Eles olhavam para o outro e não viam que estava nu. Eles não viam que estavam nus, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Amém. Que véu de santidade é esse glorioso, que eles olhavam um para o outro e não viam que estavam nus? Quando o véu de santidade saiu por causa do pecado e entrou o véu de iniquidade, eles viram que estavam nus. Correram logo, cozeram lá folhas de figueira e se cobriram, porque viram que estavam nus. Enquanto eles estavam com o véu de santidade, Deus visitava eles a hora que Ele queria no jardim do Éden, falava com Adão, falava com eles. Quando o pecado entrou, o véu de santidade saiu, o véu de iniquidade entrou, viram que estavam nus, eles foram se esconder de Deus. Adão, Adão, onde tu estás? O véu de iniquidade separa o homem de Deus. O véu de iniquidade, pecado, separa o homem de Deus.
É por isso que devemos lutar para ter o véu de santidade em nós, que Jesus nos deu. Ele devolveu isso em nós. Quando o pecado entrou, o vínculo do homem com Deus havia sido cortado. Quando Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele ficou entre a terra e o céu, dependurado em um madeiro. Ele devolveu para a raça humana um véu de santidade, morrendo lá na cruz do Calvário. Hoje você pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Você pode orar e Ele vai te ouvir. Desde que você aceitou este vínculo, desde que você aceitou essa morte lá no Calvário, desde que você aceitou o que Jesus fez por você. É verdade, isso não é? Amém. Então dá para analisar o símbolo que é tomar a ceia, o Senhor, o pão, o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Não é brincadeira não, meu irmão Brandes, assim, que essa mesa não é uma mesa comum. Mensagem de comunhão não é uma mesa comum. É por isso que não é de qualquer jeito, né? Se for para uma pessoa, se for para um casal, se for para uma igreja de 20, 10, 5 membros, ou 1000 membros, ou 5.000 membros, a Santa Ceia deve ser do mesmo jeito. É verdade ou não é? Da mesma forma. É pão aso e vinho. Nós vamos misturar para aumentar porque a igreja é maior. Nunca deve se cortar aquilo que é sagrado para favorecer a igreja. O natural tipifica o espiritual. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus para sustentar quem quer que seja a igreja. É verdade isso ou não é? Muitas vezes nós fomos pregar ali na gleba, né? Tínhamos ali às vezes 5 pessoas no culto, poucas pessoas, ou alguma coisa assim. A palavra é a mesma coisa. Glória a Deus. Não é verdade isso? A palavra é a mesma coisa, não precisa mudar, não precisa mudar. É por isso que o irmão Brandes disse que nós devemos dizer o que ele disse. Amém. Verdade? Fique com o que está nas fitas. Um quadro, aí eles assim, vamos terminar já, para nós passarmos para você, mas o irmão Brandes assim, isso é o corpo de carne, só para nós chegarmos a uma conclusão. Esse homem, então ele diz assim, esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí, por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? O irmão Brandes faz uma pergunta, ele mesmo responde. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Nós não estamos crendo aqui na igreja, não é verdade? Verdade. Nós não estamos crendo na igreja, nós não estamos crendo numa placa. Eu estou salvo porque eu estou no tabernáculo em Teodoro, ou esse ou aquele. Não, nós cremos na nossa salvação porque estamos na palavra. Não é verdade? Então, diz assim, incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva, e ele disse, quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode, há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. O que é verdadeiro? A palavra. A razão, ela é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é. Veja você, não é suficiente, boa ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso você não pode raciociná-la. Você somente tem que crer nela. Não se raciocina a palavra, não é? Não se raciocina a palavra, não se estuda Deus. Você tem que crer em Deus, viver pela fé, crer em Deus, né? Você já imaginou se eu fosse pregar a mensagem que tivesse um anel? Eu já falei isso aqui. Um anel grande e grosso aqui no meu dedo. Vocês têm que me obedecer porque eu tenho um anel. Eu fiz um curso de teologia, né? Misericórdia. Estudar Deus, teologia. Não preciso ter lógica, eu tenho que ter fé. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bem-aventurado aquele que tem lógica. Bem-aventurado aquele que,
aquele que crer e ter uma lógica tem vida eterna. Aquele que crer, for batizado, ser cheio do Espírito, cheio do germe de vida, como nós ouvimos, tem vida eterna. Não é sabedoria, quando nós estudamos a Deus, que nos dá o direito de vida eterna. É sermos batizados com germe de vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Poderíamos continuar mais, mas o nosso tempo chegou. Já esgotou, né? Nosso tempo. Que Deus continue te abençoando. Continue nos abençoando. Estamos aqui pela graça de Deus. Você está aqui, assim como eu, pela graça de Deus, né? Mais uma vez na ceia, para tomar a ceia do Senhor, reunidos e unidos numa só fé, num só Espírito e batizados pelo mesmo Espírito Santo, formando este corpo, né? Que é do germe de vida de Deus, é do germe de vida dos nossos pais. Não é verdade isso, irmãos? É do germe de vida dos nossos pais. Nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentiras, como diz a Bíblia. Não é esse germe de vida que é por isso que o homem tem que nascer de novo, ter o Espírito Santo dele para ter vida eterna. Isso é glorioso para nós, né? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus e vamos passar para a ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa palavra que nós acabamos de ouvir. É tão gostoso, é tão bom ouvirmos a palavra do Senhor Deus. Verdade. O Senhor nos deu esta graça maravilhosa de fazermos parte. E estamos aqui, meu Deus, ligados a este vínculo do Teu Espírito Santo. Estamos aqui ligados a esta palavra, meu Deus. Por isso que nós cremos no nosso direito de tomar a ceia do Senhor. Não é por merecimento próprio. Humanamente falando, nós não temos nenhum Senhor. Nós cremos que vamos tomar a ceia do Senhor, porque cremos que o sangue do Senhor nos lavou de todo pecado, de todo mal. Meu Deus, é isso que cremos. Por isso que cremos também que o Senhor está nos vendo através deste sangue derramado no Calvário e nos vê da mesma forma. É por isso que eu creio que o apóstolo João diz que não é o enviado maior do que aquele que o enviou, Senhor, porque todos nós estamos na mesma condição. Ajuda-nos a termos fé na Tua palavra. Continue com a Tua mão de misericórdia, Pai, sobre cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos passar para ser o Senhor. O Senhor aceita a nossa gratidão, pois nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos ler São João, 1 Coríntios, primeira escritura da ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Deus abençoe os irmãos pela internet. Nós vamos passar para a ceia do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Agora vamos ler São João 13, a escritura do lava-pés. São João 13, do 13 a seguir diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Os irmãos poderiam levantar suas mãos? Temos um pedido aqui de oração em favor de Fernando. Este Fernando é primo do irmão Nilson. Ele foi internado agora para fazer uma cirurgia urgente na barriga. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos diante de Ti esse pedido agora, Pai.